Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, a minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Estudo 14, Mística Cidade de Deus, Escola da Divina Vontade. Êxodo. Contém o que sucedeu no Egito, com o povo escolhido, as pragas e castigos que enviou para misteriosamente resgatá-lo. A saída e travessia do mar, a lei escrita, dada com tantas preparações e prodígios e outros muitos mistérios que Deus operou para seu povo, umas vezes afligindo seus inimigos, outras a eles castigando, a uns como juiz severo, corrigindo, a outros como Pai amantíssimo, e ensinando-lhes a conhecer a utilidade das provações. Faz grandes maravilhas pela vara de Moisés. Fez grandes maravilhas pela vara de Moisés. Figura da cruz, onde o verbo humanado seria sacrificado, como cordeiro, salvação para uns e ruína para outros. Assim como era a vara no Mar Vermelho, defendeu o povo com muralhas de água, e nelas afogou aos seus perseguidores. Por todos estes mistérios ia tecendo a vida dos santos, com alegria e pranto, trabalhos e consolações, e com infinita sabedoria e providência. Neles reproduzia a futura vida e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nessa meditação de hoje, né, que fala sobre o Êxodo, né? Quando o povo foi passar ali, quando Moisés passou o povo a pé enxuto, né? Mas o que eu achei interessante nesse trecho, né, nesse estudo de hoje, foi sobre a concordância que há, né, desde o Gênesis até o Apocalipse, né, no que nós estudamos no livro do céu, né. Muitas coisas que estão nos livros das místicas, né, que foi escrito, tem os temas, tem as partes que fala no livro do céu. No livro do céu fala sobre os castigos, fala sobre a correção,
fala sobre os meios que Deus usa, né, para salvar a humanidade, né? Tudo, tudo que está falando aqui, nós podemos encontrar nos 36 volumes da Luísa, né? Nós podemos ver como foi citado a questão da bilocação, né? Eu achei também muito interessante uma parte que foi ensinado hoje na escola sobre a questão da sala, né? Da sala do quarto, que você entra na sala e se tem uma grande luz, né? Se aquela grande, você entra lá no trono, na sala do trono e tem aquela grande luz, né? E muitas pessoas, elas saem do quarto. E tem outras pessoas que ficam no quarto, que não querem sair de jeito nenhum. Mesmo que aconteça qualquer coisa, né? Mesmo que venha qualquer coisa externa, não sai do quarto, né? E assim, se a gente vê, se a gente for prestar bem atenção nesse estudo de hoje, a gente vai ver que muitas coisas que foram ensinadas hoje estão nas místicas e estão no livro do céu, né? A questão dos castigos, a gente vê muito falar sobre os castigos, sobre os meios que Deus usa, né, para nos salvar, né? Não é para nos punir, é para nos salvar, né? Como agora mesmo a pandemia, muita gente estão sendo levado, foram levados, estão sendo levados, mas essas pessoas que estão sendo levadas é para serem guardadas, né? Deus está guardando essas pessoas. E aí vem como foi ensinado, esse grande quarto de luz, onde nós entramos dentro dele e dali nós não queremos sair. Quem conhece a divina vontade, quem conhece os livros do céu, ontem foi ensinado também sobre a questão dos servos e dos filhos, né? E eu achei muito interessante esse estudo, né? Essa revelação desse mistério pelas meninas, né? Pela Aline, a Ruth e a Michelle. E eu fiquei ouvindo e meditando, né? Meditando e pensando. Mas todos nós queremos ser filhos, né? E temos esse desejo em nosso coração de sermos filhos. Então, aí eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando e fiquei conversando com Jesus, fiquei pensando. Mas Jesus tem os filhos e tem os servos, né? Como o Senhor explicou, revelou para as meninas revelou para nós. Tem os filhos e tem os servos. Mas todos aqueles que hoje são filhos, um dia foram servos e hoje são filhos, né? E aí o que acontece? Os servos têm que desejar ser filhos, né? Não é porque, tipo assim, às vezes a gente vê muito assim, ter algumas colocações, né, de servos e filhos, filhos e servos. Mas aí eu fiquei assim pensando, se eu estou nesse patamar de serva, né? Vamos colocar assim, se eu me acho como no meu desenvolvimento de vida na divina vontade, eu vejo que eu ainda sou serva, eu tenho que desejar ser filha. O desejo da gente é de ser filho. Então, assim, eu vejo que muitas pessoas podem achar assim, mas eu já sou serva, então, de alguma maneira, eu também vou estar no reino, eu não vou ser filha, eu não vou estar reinando, né? Vamos dizer assim, como as meninas falam,
reinando, eu não vou ser rainha, eu não vou ser rei, né? Não vou ser rainha, não vou ser rei, mas eu vou ser servo. E nós, filhos da divina vontade, se a gente ficar parado só na questão do entendimento do servo, né, de cada um de nós que às vezes se acha servo e fica parado, né, como servo, a gente não vai querer ser filho. A gente vai, tipo assim, se acomodar, né? Nós vamos se acomodar. Por quê? Porque que a santidade humana, ela é uma santidade mais tranquila, né? A santidade humana é aquela santidade que você faz as orações, que você vai para a missa, que você reza os textos o dia inteiro, né? Que você cumpre os preceitos, os mandamentos, você cumpre regras, né? Você cumpre regras. Então, essa é a santidade humana. E a santidade de filho, né, de filho da divina vontade, é a santidade que você faz tudo por amor. Por amor e é o amor radical mesmo. É o amor que você quer dar tudo, que você, como foi ensinado hoje no vídeo, que você entra na sala e você não quer sair de jeito nenhum. Você não quer sair de jeito nenhum. Então, assim, se alguns de nós vê esse entendimento que as meninas colocaram, bem colocado, bem explicado para a gente, né, sobre a questão de filhos e servos, se a gente não querer ser filho, se a gente se acomodar nisso, em ser servo, a gente não vai ser filho. E qual é a nossa luta? Qual é o nosso objetivo? A gente quer ser aquele povo que, que tomou posse da terra prometida, ou a gente quer ser aquele povo que ficou só sonhando com a terra prometida, né? Porque assim, teve o povo que se preocupou com o maná e morreu de fome, né? Porque queria guardar o maná, né? Teve o povo que não confiou na palavra de Moisés e não atravessou o Mar Vermelho, né? Não passou a terra enxuta. Então, assim, há várias espécies de povo. Só que aí eu fico pensando assim, o que eu quero ser? Se hoje eu estou sendo serva, eu quero lutar para ser filha. Eu quero lutar, eu quero me quebrar, eu quero me ralar, eu dou o que doer, mas eu quero ser filha, eu quero tomar posse da terra prometida, né? Essa é a santidade divina. A santidade divina é aquele que a gente dá tudo, tudo, tudo. Porque assim, ó, os meios que Deus usou foi esses meios citados. Ele castigou alguns para poder resgatar, né? Ele corrigiu a outros para poder resgatar. Quando a gente passa pela correção também, é para nos salvar. Gente, eu digo para vocês, na divina vontade, eu cresci tanto, mas tanto na questão da correção, né? Na questão, nossa, quanto mais eu sou corrigida, mais eu aprendo. Então, é como aquele povo do Êxodo também, né? Então, assim, esse vídeo da escola, nossa, esse vídeo da escola tá tudo esclarecido, né? Tá nos motivando, né? Nos dando um alerta, né? Nos despertando desde ontem que Jesus usou as meninas para falar sobre essa questão de servo, de filho, né? E hoje também usando ali na escola para a gente entrar na sala, para a gente subir a escada, para a gente não querer sair de jeito nenhum, para a gente lutar, nem que seja a preço de sangue, a gente lutar para ser filho, mesmo que hoje a gente esteja como servo, mas a gente tem que lutar para ser filho. A gente tem que querer ser filho. Qual foi a ordem primordial para o qual Deus nos criou, né?
Deus nos criou para sermos filhos, filhos da divina vontade. Tem os servos e tem os filhos. Mas enquanto nós lutamos, enquanto nós estamos aqui, o nosso desejo tem que ser viver o extraordinário, tem que ser viver na divina vontade plenamente, plenamente. E é aí que vem a questão da obediência, que vem a questão do estudo, que vem a questão da dedicação, da gente se dedicar mais, da gente partilhar, da gente falar, da gente colocar na vida, para a gente ser filho. Esse estudo de hoje, nossa, foi muito incrível, tanto de hoje como de ontem. Porque ontem eu fiquei pensando, e eu olhei para dentro de mim mesma para mim ver, eu mesmo me autoavaliei, né? E cada um de nós tem que fazer essa autoavaliação. As meninas, elas fizeram essa autoavaliação e elas viram que elas estão sendo filhas, né? E nós temos que fazer essa autoavaliação, porque se a gente não está sendo filha, a gente tem que lutar para ser filha. A gente tem que lutar para ser filha, não por, por achar assim, mas só é para as meninas. Mas ser filha da divina vontade só é para Michelle, Aline, Ruth. Não. Ser filho da divina vontade é para todos, só que tem o querer, tem o abrir mão, tem o morrer para si mesmo, tem o aceitar a correção, tem a dedicação, né? Tem o ouvir muito os vídeos com atenção, ler com atenção. Estava aqui desde ontem que eu estava estudando esse trecho, nem sabia que ia ser estudado hoje, porque cada semana a Aline coloca uma parte, e essa parte ficou da semana passada, e eu fiquei lendo, já tinha lido, aí ontem eu fui ler e fiquei pensando, vendo o quanto de meio que Deus usou para formar os santos, né? E o quanto de meio que Deus está dando a gente, pra gente, se a gente é servo, a gente sair da servidão e ser filho. Todos os dias está tendo esse apelo, todos os dias nós das casas, a Aline, né, a comunidade, Jesus primeiramente antes de nós, né, estamos ali todos os dias, né, batendo na mesma tecla, falando a mesma coisa, ensinando, fazendo com que as almas desejem ser filhas. É isso que a gente quer que todos os filhos, todos os que estão na escola, todos os que estão na casa, desejem ser filhos. E não fiquem na posição de servidão, mas desejem ser filhos, com toda a sua alma, com todo o seu ser, independentemente do que você tenha que deixar para trás. O que é que você tem que deixar para trás? Né? Ontem eu achei também uma coisa muito interessante, que eu queria até partilhar, porque assim, foi uma coisa que foi relatada hoje na escola e eu achei interessante, porque São José ele não viveu na divina vontade, não teve a divina vontade, mas ele fez a divina vontade, né? E ele foi o pai adotivo de Jesus. Só que aí, muitas pessoas podem ver assim, mas São José, ele não viveu na divina vontade, mas ele fez a divina vontade e ele também viveu no reino. O caso da gente ser servo não quer dizer que a gente não vai viver no reino. A gente só não vai reinar, vai servir aos reis, né? Mas só que aí a gente tem que entender que tem toda uma dinâmica, tem todo um projeto de Deus, né? Era para ser assim, era desse jeito que tinha que ser, né? São José tinha que ser quem ele foi, né? Agora, já no nosso caso, já é diferente. Não é porque a gente hoje é servo, vamos dizer assim, que a gente se reconheça, que essa é uma avaliação que a gente tem que fazer, né? Da gente mesmo, olhar para a nossa vida, para tudo que nós temos aprendido na divina vontade e tudo que a gente tem praticado. Porque, assim, viver a divina vontade é uma coisa, e ouvir falar da divina vontade é outra, né? Viver é como eu estava falando, partilhando com
com a Eva esses dias. Eu tava falando, Eva, nossa casa tem que ser igual a casa da Aline. Por quê? Porque eu já tive lá. Então, assim, se é uma experiência que eu posso dizer que eu tenho de uma filha da Divina Vontade, é a experiência que eu tive lá. Então, eu passei a querer que a minha casa tivesse a ordem da casa da Aline, da casa que a Aline tem. Então, eu passei a colocar tudo em ordem, né? E assim, é aos poucos, não é tudo de uma vez. Você vê que na criação do mundo, Deus também não fez tudo de uma vez. Mas o que eu quero, para concluir esse estudo, o que eu quero dizer? É que se nós estamos hoje nos vendo como servos, nós temos que desejar ser filhos, porque foi para isso que Jesus nos criou, para essa ordem primordial, né? Jesus fez todo esse processo, Deus fez todo esse processo no Êxodo para resgatar a humanidade, para salvar a humanidade. E aí ele fez todo o processo na Luísa para que a gente tivesse esse acesso e para que a gente tivesse, que nós tomássemos posse do reino da divina vontade, que nós fôssemos filhos e não Em nome do Pai servos. que me criou, Amém, em nome do Filho Fiat. que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Eu tô aqui, eu nem comecei a fazer a meditação, já tô rindo, por quê? Eu fui pesquisar sobre o trecho sobre bilocação, né, que a Aline falou, né, da bilocação, e aí eu achei um trecho muito engraçado. Porque assim, a Aline falou assim, a bilocação é a alma da gente se biloca, né? A alma da gente se biloca. Está em vários lugares ao mesmo tempo. E aí eu achei um trecho que realmente é desse jeito. Ficou bem claro no trecho que é assim. No livro do céu fala isso. Só que eu achei mais trechos que falam o seguinte, que na verdade quem biloca, Jesus fala muito da bilocação, mas ele fala muito da bilocação da vontade divina. Que a vontade divina que está no seio de Deus, que está em Deus, se biloca na criatura. A vontade divina se biloca para poder trabalhar na nossa alma. Ela sai do centro dela, que é Deus, o centro dela é Deus. E ela se biloca para trabalhar em mim. E ela está em toda a criação. E ela se biloca nas criaturas também. Só que aí, né, tem a questão assim, ela é a fonte da vida, então ela está em todo mundo. Só que quem vive na divina vontade declara que quer, pede, que quer agir, fazer tudo com a divina vontade. Tudo, respirar, trabalhar, comer, deixar ela reinar. Os que não deixam, não deixa de ter a divina vontade, não deixa de sustentar aquela alma, porque não tem como, a divina vontade é a fonte da vida, ela é a vida, então ela sustenta aquela alma, mas a alma que vive na divina vontade, o filho da divina vontade, ele opera com uma vontade divina, com a mesma vontade que Deus opera. Gente, a vontade divina, a gente fala muito de dom da divina vontade, mas assim, eu tava falando assim, Jesus, abre a nossa mente
para a gente entender, porque é muito grande, é um mistério muito profundo, é de uma natureza assim, é de uma complexidade, é de uma riqueza, a criatura fica muda. Quando a gente, quando tem trecho que eu leio assim no livro do céu, que eu fico muda, eu fico assim, meu Deus, eu não consigo penetrar nesse mistério. É muito, é muito grandioso, é muito lindo e eu fico apaixonada. A palavra assim é uma verdade que te ata de uma forma assim impressionante. É impressionante. Aí eu fiquei rindo porque Jesus, a Luísa não estava entendendo. Aí ela fala assim, mas como? Que a Luísa faz umas perguntas incríveis, né? Que Jesus mesmo coloca na mente dela para ela fazer para a gente entender. Umas perguntas que a gente acha, nossa, é tudo que eu queria saber. Então, a vontade divina está em tudo. Ela vê tudo. É a onividência. Ela vê tudo, passado, presente e futuro. Então, Jesus via, Deus via assim, meus filhos vão formar uma comunidade. São pessoas, e eles vão querer muito, muito, muito viver na divina vontade. Eles vão arder de vontade de viver esse bem. Eles vão querer muito, vão desejar muito. E eles vão ter muita dúvida. Então a Luísa já fez as perguntas que a gente poderia fazer para Deus. E ele deixou muita coisa escrita, muita coisa. É muito valioso cada palavra que Deus escreveu nesse livro do céu. Então, aí, mas assim, ele não deixou tudo mastigado pra gente. Ele quer a nossa vontade de aprender, né? Tudo que Deus faz, ele faz com a vontade. Quando ele fez o sol, porque ele quis fazer o sol e com a palavra ele criou o sol. Existiu uma vontade, a vontade divina para criar, porque a vontade divina é criativa, ela que cria. E a vontade humana, ela também é maravilhosa. Quando a gente deixa a vontade divina reinar, quando eu uso ela para falar, divina vontade reina na minha vontade. Quando eu tenho ela como um banco para Deus, ser um trono para Deus reinar, né? A minha vontade humana. Então, se eu aplico a minha vontade humana para conhecer esse dom, para estudar, para entender, para viver na divina vontade, eu tenho certeza absoluta que qualquer pessoa consegue. Se ela aplicar sua inteligência, sua memória, sua vontade, se esvaziar totalmente, Deus coloca tudo na alma dela para ela conseguir viver. Coloca tudo, 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 tudo. Aí no final do vídeo hoje falou assim, como, né, algumas pessoas podem pensar, como que a Aline consegue fazer tanta coisa, e ainda viver na divina vontade, se dedicar tanto a essa escola, a esses estudos. É Deus que faz isso. É porque assim, no meu caso, por exemplo, eu não sabia que eu podia fazer isso, que a minha vida seria uma oração, que eu podia estar com Deus o tempo todo, que eu não precisava me arrumar para ir falar com Deus, ter uma posição correta do corpo. Estou dizendo assim, por exemplo, se eu vou antes de conhecer a divina vontade, eu não tinha intimidade com Deus. Então, por exemplo, se eu ia rezar, eu não rezava nunca deitada, de jeito nenhum. Eu tinha que estar ajoelhada ou em pé. Eu não rezava sentada, eu não rezava deitada. Eu tinha, tipo assim, a minha vida de oração separada da minha vida de trabalho. Então, eu excluía Deus da minha vida. E a maior parte do meu dia é preenchido com trabalho, com cuidado da casa, do esposo, dos filhos. Dormindo, eu passava 8 horas do dia dormindo. O dia tem 24 horas, né? Então, um terço do meu dia, da minha vida, era dormindo. Todo mundo, né, praticamente faz isso, 8 horas no mínimo. Tem gente que dorme menos. Quanto menos, melhor, né? Pra gente ter mais tempo para estudar, para rezar, para fazer as coisas. Mas até o sono, hoje é com Deus. É dele, meu sono.
Eu dormindo, eu estou na divina vontade fazendo o ato. Se eu estou respirando, eu estou fazendo um ato na divina vontade que tem um valor infinito. Então não sai da divina vontade nem um minuto, porque a minha vida é consagrada à divina vontade. Eu deixo ela reinar, ela se biloca na minha alma e tudo que eu fizer, a minha respiração é a divina vontade respirando em mim, a divina vontade circulando no meu sangue, a divina vontade pensando no meu pensamento, a divina vontade caminhando nos meus passos, a divina vontade trabalhando nas minhas mãos. Não, qualquer coisa que eu fizer é na divina vontade, tem um valor e mérito infinito, não importa o que eu estiver fazendo, importa qual é a vontade que está operando no meu ato, não o ato em si. Mas aí Deus vai, ele reinando em você, você consegue fazer coisas heróicas, atitudes heróicas. Você tem uma vida assim que você olha, como que eu consigo fazer? Eu me pergunto também, como que eu consigo resolver tudo? É Deus que resolve em mim, é Ele que trabalha em mim, Ele é perfeito. E onde Ele coloca a mão, o negócio flui. Aí eu poderia falar várias situações assim na minha vida que eu vejo a divina vontade agir e eu fico, uau, que incrível, incrível. Eu comecei a fazer um trabalho de assim, eu não tenho nenhum cargo. É um cargo assim que eu fico liderando uns processos. Não é bem as pessoas, não, é mais o processo. Mas o processo é feito por pessoas. Então, eu tenho que falar com as pessoas e tudo. E tinha um colega que ele estava meio dando trabalho, sabe? Assim, ele tem uma dificuldade de lidar com as pessoas e tudo. Ele não. Ele só aceitava os pedidos, né? Se fosse do chefe mesmo, do gerente ou do chefe do departamento. Ele só aceitava ordens desse tipo de pessoa. Ele não aceitaria uma ordem minha, por exemplo, para ele fazer alguma coisa. Ele não aceita, ele não quer e dá uma confusão. E hoje eu pedi ele para fazer um processo. Ele fez na hora. Ele me agradeceu. Ele fez lindo, maravilhoso. Colocou carinha lá. Eu até criei um grupo no WhatsApp, isso não existia. Criou um grupo no WhatsApp e ele não gosta de grupo. Ele aceitou entrar no grupo. Eu mandei mensagem para ele no grupo. Ele fez o trabalho na mesma hora, na maior educação. A divina vontade agindo. Porque não foi eu que pedi, foi a divina vontade que pediu para ele. Foi o amor que pediu para ele. E ele se dobrou e fez. Então eu vejo assim as coisas incríveis que acontecem. Mas assim, aí ela 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 te coloca numa ordem, só Deus para fazer isso. Só Deus para fazer isso. Ela te coloca numa ordem assim de em todas as situações você conseguir fazer as coisas com calma, com paciência, com sabedoria. Depois que eu peguei esses processos para fazer, eu falo, nossa, como o negócio tá lindo, tá fluindo, não tá ficando processo parado. Tinha um monte de processo atrasado. Ficava lá um monte parado, sem ninguém fazer nada. Agora o negócio flui. É a divina vontade. Onde ela reina, as coisas acontecem. É ordem. Em todo lugar que ela chegar. Através de você. Mas ela quer um depósito, um lugar onde ela possa se derramar. Aí eu estava procurando os três aqui, e aí eu leio tanta coisa, tanta coisa. Nossa, Jesus, que lindo, tudo que o Senhor fala é lindo, 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 perfeito. Ele falou assim, vê se eu lembro, ele falou assim, a divina vontade não fala se não tiver um depositário para receber o bem. É um bem muito grande, uma palavra que a divina vontade expressa. Então, ele ama a criatura, a divina vontade ama a criatura que deixa ela se bilocar nela. Que fala assim, pode vir, bilocar em mim, trabalhar em mim. Ela ama essa criatura. É a glória dela, é a honra de Deus. A divina vontade que contém toda a fonte de todos os bens, de toda a graça, de toda a beleza, de toda a santidade, de toda a perfeição, bilocando na criatura, é isso que Deus quer. E aí eu consigo
cuidar dos meus filhos, eu consigo cuidar da minha casa, administrar funcionário, administrar menino na escola, administrar o trabalho, e eu administro pessoas no trabalho, administrar um monte de coisa. Ainda tem a intercessão que eu faço numa associação que precisa de mim lá, não é só rezar, eu consigo ler o livro do céu, eu consigo rezar oração vocal, consigo rezar o texto à noite. Essa semana estou conseguindo rezar à noite. Tudo a divina vontade fazendo em mim. Ela é grande e ela quer esbanjar em atos. Ela quer fazer atos, muitos atos. E se eu falo sim, pode fazer, minha vida é sua. Tudo é seu, Pai, tudo é seu, tudo é seu. Faz o que o Senhor quiser comigo. Eu não dou um passo sem perguntar para o meu pai, que hora que eu vou, onde o senhor quer que eu vou. Ele me empurra, ele me mostra que eu tenho que ir. Já tem uns dias que a minha colega me chamou para ir lá na associação fazer uma intercessão lá local. Aí eu ia. No mesmo dia ela falou, não, não vem hoje não. Eu falei, a divina vontade não quer que eu vou hoje. Aí ela me ligou ontem e eu falei assim, ó, eu vou ver se essa semana dá para eu ir. Aí eu ia hoje, mas na hora que eu pensei de sair meio-dia. Na hora que eu pus o pé assim para sair, eu falei, Senhor, mas parece que não é para eu ir. Não, não dá certo eu ir hoje não. Ah, é verdade, pai, não dá certo eu ir hoje não. Vou pegar meu trânsito. Eu tava querendo ir de meio-dia a uma. Ele falou no meu coração assim, não, você não vai assim. Não vai dar tempo de você ir lá meio-dia a uma. É muito longe, você vai pegar um trânsito. Não é pra você ir lá correndo desse jeito, não. Sua mãe tá aqui, seu pai tá aqui. Vai um dia depois que você terminar seu trabalho. Também não é para você sair na hora do seu trabalho, porque você tem um compromisso com o seu chefe de não sair, de você estar à disposição dele em casa. Você está trabalhando em casa. Então, ela também não quer que você descumpra nenhuma regra no seu trabalho, nem com o seu esposo, nem. É ordem em todos os setores, em tudo. É incrível como ele consegue fazer tudo ficar na ordem e você não desobedecer ninguém. Então eu não tenho que eu faço tudo isso sem desobedecer. Eu consigo dar conta do meu trabalho com o meu chefe lá na empresa, eu consigo dar, o meu esposo não reclama. Tá todo mundo, tá tudo em ordem. A divina vontade ordena tudo. E aí eu falei assim, é mesmo, é verdade. Eu não ia dar tempo de ir. Tá tendo uma obra aqui perto eu ia gastar uma hora só para chegar lá. Ia rezar correndo. Eu falei, não, não vou não. Ele te fala. Meu ouvido tá sempre atento para ouvir. E se eu peço, pai, me fala, pai, é para eu ir? Não, não dá tempo. Ele me mostra que não vai dar tempo. Ele me mostrou a cena assim, o trânsito, a hora que eu ia chegar lá, que ia dar uma confusão. E eu falei, eu ia lá e depois eu ia tomar a vacina. Aí eu falei, ah, então eu vou só tomar a vacina hoje. É, filha, com calma, as coisas não é assim não. Vai com calma, faz tudo com calma. Sua mãe vai ficar com seus filhos, você vai lá depois com calma. Não vai hoje, ou amanhã. Eu, tá bom, amanhã eu vou. Então tá. Vai no mercado comprar as coisas, vai, vai no tomar a vacina. Fui tomar a vacina, tranquila. E assim, cada ato que a gente faz tem um significado, um valor de reparação. Por exemplo, essa confusão todinha da vacina. Meu Deus do céu. Como tem confusão com essa vacina, né? Aí tem os que não quer tomar. Beleza. Aí os que quer ainda fica reclama porque quer tomar uma marca e outra. Então já colocou aqui na minha cidade assim, ó. Não é possível escolher a marca da vacina, porque tem gente que chega lá e quer tomar a tal. Ah, eu quero tomar essa e briga e faz confusão porque quer escolher a marca. Eu não, e aí eu poderia ter causado uma confusão tão grande com isso, porque eu conheço gente que trabalha no pessoal lá que, na Secretaria de Saúde. Eu poderia ter arrumado um jeito, sabe? Assim, aquele jeitinho brasileiro. Não tem o jeitinho brasileiro de você querer se dar bem porque você conhece pessoas influentes em algum lugar? Tem isso demais, né? A gente sabe que tem isso. Você querer tirar vantagens porque você conhece alguém nos órgãos públicos. Eu poderia ter feito isso. Teria dado certo. Mas eu não fiz. Eu falei,
Até minha família falou assim: ah, pede fulano para te ajudar, para você tomar aquela vacina, a melhor, não sei o que. Eu falei: não, quem vai escolher minha vacina é Jesus, ele que vai escolher minha vacina. E eu vou no posto mais próximo da minha casa, e eu vou chegar lá e vou tomar, aqui tiver lá, eu vou tomar. Se tiver que ser aquela dose única, eu vou tomar. E se tiver que eu voltar a trabalhar semana que vem, eu volto. Porque assim, a minha vontade, que no dia que falou que eu ia ter que voltar, eu chorei, né? Voltar a trabalhar. Mas ao mesmo tempo eu falo, Senhor, seja feita a vossa vontade. Eu assustei um pouquinho de ter que voltar logo a trabalhar, mas seja feita a vossa vontade, eu aceito. Se o Senhor quiser que eu volte amanhã, eu volto. Então, Pai, porque a minha volta agora está condicionada à vacina. Assim que eu tomar a vacina, aí depois da segunda dose, tem uns dias e eu volto. E aí eu poderia, que eu poderia ter feito? Ah, eu quero voltar só o ano que vem. Então eu vou fazer de tudo. Eu vou ligar para Deus e o mundo, porque eu quero tomar a vacina que demora 3 meses para tomar a segunda dose, para poder eu voltar só lá para novembro, dezembro. Eu ia conseguir. Se eu fosse atrás, eu ia conseguir. A vacina Pfizer, que é a que o povo quer, que não sei o que, que é boa e que não sei o que. Eu poderia ter ido atrás dessa vacina, mas eu falei, eu não vou. De jeito nenhum que eu vou fazer isso. A divina vontade não quer. A divina vontade é ordem, né? Isso seria ir contra a ordem da Secretaria de Saúde. Não é para escolher marca de vacina. Então eu obedeço. Jesus ama a obediência, Deus ama a obediência, eu obedeço. Não é para escolher, eu não escolho. Eu chego lá e tomo o que tiver e não reclamo e agradeço. Aí eu cheguei lá, fiquei tranquila lá na fila, não reclamei de nada, não reclamei que estava demorando, que estava em pé, que estava no sol. Isso tudo é a divina vontade, fazendo tudo de forma ordenada. Não reclamar porque está no sol, não ficar escolhendo a vacina, ficar em paz, ficar tranquilo. A paciência, as virtudes, né? Ela é a fonte das virtudes. Ela não é a virtude, ela é a fonte de todo o bem, de toda a graça, de toda a virtude. É acima de virtude. Aí tomei a Pfizer. Na hora que chegou na minha vez, eu tomei a Pfizer, a que se diz que é a melhor. E a que, para mim, né? Deus acabou. O desejo que eu tinha de ficar em casa foi atendido, mas era um desejo dele também, né? É o desejo dele, eu não desejo mais nada. O que eu desejo é ele desejando. Então eu vou ficar em casa mais um tempo, né? Ele quer que eu fique, eu vou ficar. Se eu tivesse que voltar, eu voltaria. Então, aí ele fala que. Aí o que eu achei engraçado, ele falou assim, que a nossa, que a divina vontade biloca na nossa alma, né? Ela que biloca na gente. Aí a Luísa não entendeu, a Luísa falou assim, ah, não tô entendendo, não sei o que, como que pode isso acontecer? Ele falou, minha filha é como se fosse um rei que ele, por amor, porque ele quer, ele vai trabalhar numa favela. Ele sai do seu trono, ele sai do seu palácio e vai trabalhar numa favela. Porque ele quer, porque ele ama a favela. Ele gosta da favela. E ele vai trabalhar na favela. E a mesma coisa é a divina vontade. Ela é um rei. Ela é o rei. E a sua alma é a favela. Aí chama a nossa alma de favela. Eu fico rindo. Eu falo, Jesus, eu acho lindo quando o Senhor chama minha alma de favela, de porcilga. Tem um trecho que ele fala porcilga, que o rei vem trabalhar numa porcilga, que é a nossa alma. E o incrível é que ele ama a nossa pequenez. Aí ele fala nesse trecho que ele trabalha na favela, mas ele ama trabalhar na favela, ele ama a nossa pequenez. Aí ele fala assim, ó, ela fala assim, o trecho fala assim, ó, é no volume 21, 24 de maio de 1927. Oferta do trabalho no querer divino. Quem vive nele forma tantos atos de vidas divinas e possui a virtude que situa. E aí sobre os atos, até a gente colocou aqui ontem uma meditação dos atos, que o que acontece? Jesus ele se humilhou e fez todos os atos mais pequenos de um ser humano. O Verbo se encarnando, ele fez todos os atos. Então, ele comeu, ele trabalhou, ele andou, ele dormiu, Deus comeu, Deus trabalhou de carpinteiro. Então, ele divinizou todas as nossas ações. É por isso que a gente não sai da divina vontade
quando você com a intenção, você quer unir o seu ato com o ato de Jesus. Você quer operar com a humanidade de Jesus. Então não é você mais vivendo, é Jesus vivendo em você e divinizando as suas ações mais corriqueiras do dia a dia. Por isso você não sai da divina vontade. E ele te dá energia, ele te dá força, ele te dá graça para você conseguir fazer tudo. Tudo. Com amor, com paciência, é ele. Aí ela estava oferecendo o trabalho dela. Ela falou: Jesus, meu amor, eu quero as tuas mãos nas minhas mãos para dar ao nosso Pai Celestial o amor e a glória que tu individualmente lhe deste com as tuas obras estando na terra. Então ela queria unir as mãos delas com as de Jesus para oferecer ao Pai o trabalho que ele mesmo fez, né? Oferecer o trabalho dela junto com o dele. E não só isso, senão que quero unir-me contigo quando tu, o Verbo do Pai, desde a eternidade trabalhavas juntamente com ele com as tuas próprias obras, amavas com amor recíproco e com perfeita igualdade. E quero glorificar-vos com a mesma glória com que se glorificavam vós mesmos entre as três divinas pessoas. Mas não estou contente. Quero pôr minhas mãos nas tuas, para correr junto com elas em teu mesmo querer no sol, para te dar a glória da luz, do calor, da fecundidade do sol, no mar, para te dar a glória de suas ondas, de seu murmúrio contínuo, no ar, para te dar a glória do canto dos pássaros, no céu azul, para te dar a glória da imensidão, e no cintilar das estrelas, no seu piscar faço correr a minha voz, que te diz te amo. Quero correr, quero correr nos prados floridos, para te dar a glória e a adoração dos perfumes. Não há ponto onde eu não queira me encontrar, a fim de que por toda parte você sinta que sua pequena filha te adora, te ama e te glorifica. Então, o que a Luísa está querendo? Ela está querendo bilocar a alma dela na criação. Olha o que ela fala. Isso aqui, ela não vivia mais, não. Era Deus vivendo nela. Era a divina vontade bilocada nela fazendo essa oração. Ela fala: Jesus, meu amor, quero tuas mãos nas minhas, para fazer o trabalho dela, né? E ela queria também se unir com Jesus quando ele, Verbo ainda que não estava encarnado, trabalhava no Pai, na Santíssima Trindade, amava com amor recíproco, igualdade, e queria glorificar com a mesma glória que eles se glorificavam, a Santíssima Trindade. Ela queria estar lá com Jesus, com o Verbo, antes dele ser humanado. Mas não estou contente, quero pôr minhas mãos nas tuas, para correr junto com elas em teu querer no sol. Aí ela queria, olha o que ela queria. Ela queria que Jesus viesse fazer o trabalho junto com ela. Eu falo assim: Jesus, eu quero trabalhar com as tuas mãos, fazer com eu quero as tuas mãos trabalhando aqui comigo, eu quero a tua voz junto com a minha aqui, meditando, falando, ensinando. Eu quero a divina vontade bilocada na minha voz para falar do livro do céu, para falar aqui na escola. Mas ao mesmo tempo, eu quero as minhas mãos nas tuas enquanto o Senhor trabalha no sol, enquanto a divina vontade trabalha no sol, para falar que eu te amo em tudo que o Senhor está criando, no sol, no mar. Eu quero a minha alma bilocada no mar, no sol, no ar, nos pássaros, nas flores, para correr a minha voz que diz que eu te amo, que eu te glorifico. Entenderam? Então ela estava querendo que a divina vontade bilocasse nela e ela queria bilocar enquanto Deus trabalha. Bilocar na divina vontade, na criação, nas obras de Deus. Aí Jesus diz: minha filha, sinto em ti minha glória, meu amor, minha vida, minhas obras, minha vontade, tudo concentra em ti. Não só isso, senão que enquanto você trabalha, meu querer te leva ao sol e trabalha junto com sua luz. Então, enquanto eu estou aqui, trabalhando, falando, a divina vontade que está em tudo me biloca no sol. E eu trabalho junto com a luz do sol.
Assim que seus movimentos correm nos raios solares e conforme se difunde a luz, você difunde a glória e o amor a seu Criador. Olha só o que ele faz. Eu estou aqui trabalhando na divina vontade, falando na divina vontade. Ela está em tudo. Então ele faz a minha alma, a minha vontade correr na vontade divina que está trabalhando no sol. E eu amo e glorifico o Criador no sol. E quando os raios do sol se difundem, difunde o meu amor em toda a criação. Como é bela nossa filha! Encontrá-la, como é bela nossa filha! Encontrá-la trabalhando em todas as minhas obras para me dar o amor, a glória que cada obra minha contém. Ele biloca a minha alma em toda a criação enquanto eu estou trabalhando na divina vontade aqui na minha casa. Falando aqui, trabalhando, cuidando das crianças. Ele biloca a minha alma, a divina vontade biloca a minha alma na criação. E como minha vontade possui a virtude que biloca, também te biloca a ti, para poder te encontrar no mar, no ar, nas estrelas, em qualquer lugar, para mais ser amado e glorificado. Ele recebe o meu amor em toda a criação, no sol, no ar, porque ele me biloca para os elementos, para a criação, para as obras dele. Então eu estou em tudo. A alma, o Filho da Divina Vontade, ele está glorificando a Deus em toda a criação, enquanto ele está aqui falando em casa. Pega o telefone e vai ler o livro do céu na escola da Divina Vontade. Eu não estou fazendo só isso. Eu estou dando a glória para Deus em toda a criação. Porque não é uma vontade humana que opera em mim, é a vontade divina. E ela está em tudo. Depois disso, me senti como absorvida no Fiat Supremo e pensava entre mim nos grandes bens que a Suprema Vontade pode fazer em nossa alma. E Jesus acrescentou: Minha filha, cada ato que faz minha vontade, unida com a alma, forma uma vida divina. Cada ato que faz minha vontade, unida com a alma, forma uma vida divina. Cada ato que a divina vontade faz em mim, forma uma vida divina. Porque sendo ela divina, sendo a vontade divina, não pode fazer menos que formar vidas divinas em seus atos. Sendo a vontade que opera em mim divina, ela vai formar vida divina em meus atos. De modo que onde ela reina, enquanto a alma trabalha, fala, pensa, enquanto o coração dela bate, enquanto ela respira, meu querer divino faz correr sua obra. A sua palavra, o seu pensamento e o bater do coração da criatura formam primeiro o seu ato, a sua palavra, e depois dão à luz a sua vida divina. Assim, em tudo o que a alma faz, faz sair de si tantas vidas divinas, de modo que enche céu e terra de tantas imagens de vidas divinas. Ela se torna a reprodutora, a bilocadora da vida divina, fazendo atos simples na divina vontade. Essa alma se torna a bilocadora da vida divina, porque cada ato que a alma forma a vida divina, porque é a divina vontade, fonte da vida, que está operando no meu ato, enquanto eu falo, enquanto eu trabalho. Minha vontade não é menos potente na alma onde reina. Minha vontade não é menos potente na alma onde reina, com a plenitude de seu domínio, que o que é em seu seio das três divinas pessoas. A vontade divina que reina em mim não é diferente da vontade divina que reina na Santíssima Trindade, no seio das três divinas pessoas. Para dizer assim, a vontade divina que opera em mim, ela não faz esses atos grandiosos. Não, em mim ela só faz falar, trabalhar. Ela só em mim, Deus em mim, agindo em mim, a divina vontade operando em mim, ela só vai fazer pequenos atos, assim, vai cuidar do filho com paciência, vai fazer o trabalho ordenado, vai ser uma boa esposa, vai ser uma boa mãe, vai ser, não, ela não vai fazer só isso. Tipo assim, ela vai
a vontade divina operando em mim, ela tem a mesma potência que a vontade divina que opera na Santíssima Trindade. Então, tudo que eu estou fazendo, como se fosse assim, eu e Deus estamos fazendo a mesma coisa. Ele está fazendo comigo e eu estou fazendo com ele. Tudo que ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Várias coisas. E eu estou fazendo junto com ele. A minha alma está bilocada em todos os atos que ele está fazendo. Eu não vejo isso. Mas é assim. Eu não vejo, eu nem preciso ver para crer. Ele em mim me faz crer, sem nenhuma dúvida, o que eu estou lendo. Ele em mim, a divina vontade em mim. Me faz entender, ler e compreender o que eu estou lendo. E eu nem consigo expressar em palavras o que eu entendo quando eu estou lendo. E eu creio, sem ver nada. Eu não estou vendo a minha alma bilocada nas flores, no ar, no mar, no sol. Mas eu creio. E por isso, aí aqui, ó, minha vontade não é menos potente na alma onde reina, não é menos potente aqui na minha alma do que é no seio da Santíssima Trindade. É a mesma potência que opera na Santíssima Trindade, opera em mim. E por isso, possuindo a virtude que biloca, não só forma na alma quantas vidas divinas quer, senão que forma nela seu céu, seu sol, os mares de amor, os prados floridos, e faz com que a alma diga a seu Deus, que céu me deste e céu te dou, eu consigo dar a Deus. A divina vontade em mim devolve a Deus céu, sol, mar, amor, glória, tudo em nome de todos. A potência que opera em mim é a potência que opera na Santíssima Trindade. Deus não me dá sol, eu dou sol para Deus. Deus me dá o céu, não dá o céu para as criaturas? E a criatura consegue dar o céu para Deus, dar o sol para Deus, devolver o amor de Deus na mesma potência. Na mesma potência. Por isso que Jesus fala que assim, ele não se preocupa muito com assim, ele fala que poucos filhos da divina vontade vivendo plenamente faz muita coisa. Porque é a divina vontade operando com a mesma potência que opera na Santíssima Trindade, na alma dessa criatura que vive plenamente na divina vontade. Eu digo para Deus que céu me deste e céu te dou, sol me deste e sol te dou, mares e prados floridos me deu e mares e prados floridos te dou. Tudo o que tem feito para mim na criação e redenção, sua vontade repete em mim. Eu devolvo a Deus tudo o que Ele deu. Tudo o que Deus deu para o homem, o Filho da Divina Vontade devolve para Deus. É muito amor. Tudo que sai de Deus é amor. Amor. Se a gente conseguisse ver o amor de Deus, o quanto Ele nos ama, Ele fala cada ato que eu faço, cada pensamento meu, cada batida do meu coração, de todos, não estou falando só de mim, de todos as criaturas, de todos os filhos. Cada batida do coração da criatura é um eu te amo de Deus. Cada raio de sol é um eu te amo de Deus. Cada átomo da terra é um eu te amo de Deus. Tudo que sai dele é amor. E uma alma, vivendo na divina vontade, com essa potência da divina vontade operando, devolve para Deus todo esse amor. Tudo que ele formou, ela devolve. Tudo o que tem feito para mim na criação e redenção, sua vontade repete em mim. De modo que tudo posso te dar, como tudo me deu. Nossa, gente, é muito lindo isso. Ó poder de minha vontade. O que não pode fazer na alma onde ela reina, tudo. Tudo que Deus quiser fazer nessa alma, onde a vontade divina reina, Ele faz. Tudo, tudo, tudo. Por isso, a alma onde ela reina se deleita em pô-la a par com nós.
Por isso a alma onde ela reina se deleita em pô-la a par com nós, muito mais que sabe que esta é nossa vontade. O querer a criatura semelhante a nós, a nossa imagem. E ela, nossa fiel executora, assim a faz. E nós chamamos a esta criatura onde reina nosso Fiat Supremo, nossa glória, nosso amor, nossa vida. Só com nosso querer a alma pode chegar a tanto. Sem ele, há grande distância entre Criador e criatura. Por isso amo tanto que o querer divino reine na criatura, para dar amplo campo de ação à nossa vontade de situar nossas obras, nossa vida, e de elevar a criatura à finalidade perfeita para a qual foi criada. A criatura saiu de nosso querer. É justiça que caminhe nos passos de nossa vontade e que regresse a seu Criador sobre aquele mesmo caminho por onde saiu, toda bela e enriquecida com os prodígios de nosso eterno Fiat. Tem nem muito o que falar, né? Jesus já disse tudo aqui. Mas aí uma coisa assim que eu tenho que falar. Vivendo plenamente na divina vontade, com essa vontade bilocada na minha alma, mesmo que eu faça coisas assim, comuns, assim, só ficar trabalhando, cuidando da casa, cuidando dos filhos, vai ser na divina vontade, mas com essa vontade operando em mim, eu faço coisas heróicas, coisas que eu não faria se ela não operasse em mim, por causa da potência. Gente, pensa na potência da divina vontade, no poder. Deus fala, faça-se a luz, e ele faz o sol. Uma palavra cria milhões de mundos, de estrelas. Tudo, 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 a divina vontade, tudo que existe é porque Deus deseja, e basta ele desejar e acontece. Então ele vai fazer uma obra, você vai viver de uma forma assim, com amor heróico. É o amor que você vai ter, que vai te mover. Que vai te mover. Então é por isso que a gente consegue fazer coisas assim que humanamente parece impossível. É por causa dessa potência criadora. Então parece que eu consigo estar em vários lugares ao mesmo tempo, mesmo assim, até parece que fisicamente, porque a gente consegue fazer muitas coisas no dia. Muitas coisas assim consegue trabalhar, consegue cuidar da casa, consegue cuidar do marido, consegue tudo. Mas aí parece que chega no final do dia, você fala, nossa, eu não fiz nada. Eu tenho essa impressão todo dia de que eu não fiz nada. Um vazio que há em mim, porque não sou eu. O meu eu fica vazio. Eu nunca penso assim, nossa, eu fiz muito. Eu nunca penso que eu fiz muito. Eu nunca penso que eu trabalhei muito. E chega no final do dia, eu não estou cansada. Fisicamente, eu não me canso. E o dia que eu me canso um pouquinho, o pouco que eu canso, é um cansaço que eu não tenho assim, eu não sei nem explicar. Porque aí quanto mais eu me canso, mais Deus me consola. Porque a gente parece que morre todo dia e ele ressuscita. A divina vontade, essa fonte da vida, te sustenta. E quanto mais você está morto, mais ela te sustenta. Então, no dia que eu trabalho assim fisicamente, que eu trabalho muito, ela me regenera, me renova todos os dias. Eu nunca acordo assim cansada. E assim que eu deito, eu durmo muito rápido, muito rápido. É muito lindo, é muito maravilhoso, é muito incrível, é muito perfeito viver assim. Tem sacrifícios, muitos sacrifícios, mas eu não trocaria essa vida por nada, 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 nada. E assim, outra coisa o que vai fazer você conseguir viver na divina vontade, chegar, né, nesse entendimento, é o conhecimento do livro do céu. Quanto mais você conhece,
Você tem que estudar, conhecer, ler o livro do céu. Tem que ler o livro do céu. Cada palavra que está no livro do céu é vida divina, é graça, é a divina vontade, é poder, é potência. Então, assim, você tem que estimar muito esse dom, amar muito e se dedicar para entender. Mas ela te amarra. Ela te amarra. Quando você vê, você está totalmente afundado. Ela te amarra. Mas ela quer um vazio. Ela quer um vazio. Então ela vai formar esse vazio. Ela vai usando situações para formar o vazio. E você vai aceitando, falando Fiat, 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 Fiat. E o vazio vai sendo formado e ela vai te enchendo. E aí sobre o... Eu achei interessante um trecho que Jesus fala de Adão, que é o seguinte, né? Bem no início do vídeo, falou sobre, né, a questão lá do Gênesis, citou Gênesis, quando citou Gênesis, falou assim, sobre a questão lá daquele homem lá, que a ciência fala que existiu um homem antes de Adão, um tipo de ser humano que foi exterminado antes de Adão, que Adão não é o primeiro homem, se a gente pesquisar na internet assim, Adão foi o primeiro homem, vai aparecer várias pesquisas científicas falando que não é, que Adão não é o primeiro homem. Mas eu fui pesquisar, falei assim, Jesus, não me abala. Pode ter o cientista que for falando que Adão não é o primeiro homem. Eu creio no que o Senhor fala. Eu creio no que a divina vontade fala. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de nada que está escrito aqui nesse livro da Luísa, nada. Tudo para mim. Eu não tenho dúvida nenhuma, em nenhuma palavra, nenhuma vírgula. E Jesus deixa bem claro que Adão foi o primeiro homem. Então, para mim, isso aí essa hipótese aí de que Adão não foi o primeiro, não importa. Não tá totalmente para mim tá descartada. Aí ela falou assim: "Ah, pode ser, né, Jesus dá essa luz para ela, pode ser que Adão, que o homem, esse homem esquisito aí que falou que foi exterminado, que Jesus falou que depois do pecado, que é a imagem do homem depois do pecado, que ele estava totalmente coxo, aleijado, feio, porque o homem que aparece quando você procura, eu esqueci o nome dessa raça aí. É horrível, ele é estranho, muito feio. E realmente é isso. No livro do céu fala isso. Que Adão é o primeiro homem, confirma isso que a Aline falou no vídeo. Adão é o primeiro, e depois do pecado, o homem ficou com a imagem horrível, porque perdeu a beleza, perdeu a santidade, perdeu todos os bens, perdeu tudo. Então aí Jesus fala no livro, no volume 18. Ele fala assim, ó, Adão, sendo o primeiro homem, foi constituído chefe de todas as gerações. E sendo ele a cabeça, se tornava necessário que possuísse os germes para poder dar aos outros o que é necessário para o desenvolvimento da vida humana. Adão tinha tudo o que era necessário para o desenvolvimento da vida humana. Se em seguida estes germes foram aumentados, explicados, mais conhecidos de acordo com a boa vontade das gerações seguintes, pela capacidade e aplicação que fizeram sobre aqueles mesmos germes, mas Adão tinha-os todos em si. E se pode dizer que tudo vem dele, tudo vem de Adão. Assim que se pode dizer que, ao ser criado por Deus, foi dotado de todas as ciências. O que os demais aprendem com tantas fadigas, ele possuía-o como dom de maneira surpreendente. Adão foi o primeiro homem. Ele recebeu de Deus toda a ciência de tudo. Tudo que o homem hoje demora para entender, na medicina, por exemplo, descobrir, na medicina, as ervas, por exemplo, a farmacêutica, né? A ciência da farmácia, que estuda as plantas para descobrir as propriedades das plantas, Adão sabia tudo. O que os demais aprendem com tantas fadigas, por exemplo, os neurocientistas que estudam lá o cérebro e demoram para encontrar ali uma questão ali né, dos neurônios e sei lá o que, não sei. Adão sabia de tudo. Tanto que tem um neurocientista que ele teve uma experiência de quase morte, que ele falou assim,
que nessa experiência ele aprendeu tipo assim, uma palavra que Deus falou para ele, ele aprendeu que ele não aprendeu a vida inteira. Ele recebeu uma ciência infusa, um conhecimento infuso. Ele falou assim: o que eu demorei para entender a minha vida inteira, estudando, fatigado, com uma palavra Deus colocou na minha mente. Infuso. Adão tinha esse dom, essa ciência infusa. Assim que possuía o conhecimento de todas as coisas da terra. Adão conhecia todas as coisas da terra. Tinha ciência de todas as plantas, de todas as ervas e a virtude que cada uma delas continha. Então, tem muita coisa que a gente não sabe das ervas, das plantas, da terra, da biologia, da química, da física, dos elementos. Adão sabia de tudo. Tudo estava concentrado nele. O que hoje tem, por exemplo, a NASA. A NASA tem um conhecimento, não sei das quantas lá de essas coisas da NASA, né? Dos planetas e tudo. Adão tinha tudo. Adão, só o homem. O homem tinha tudo. Não precisava de nada disso, de NASA, de não sei o quê, de centro de estudo, não sei das quantas, dos planetas. Não tem? Centro de estudo, por exemplo, de medicina, não sei das quantas. Adão tinha tudo na cabeça dele. Tinha ciência de todas as espécies animais e de como devia usar deles. Sabia de tudo para que servia cada planta, cada coisa, cada animal, como devia usar, como devia. Tinha ciência da música, do canto, da escrita. Falou da escrita? Adão tinha ciência da escrita. Então, se o homem depois, aí a gente vai pesquisar sobre a escrita, quando surgiu a escrita, não sei o quê. Se o homem perdeu o dom o homem descobriu a escrita só não sei quantos anos aí para trás antes de Cristo que descobriu a escrita, Adão tinha, só que o homem perdeu. Ele tinha o dom da escrita, da medicina, em suma de tudo. E se as gerações possuem cada uma sua ciência especial, Adão possuía as todas. Vê então que quem deve ser cabeça é necessário que encerre em si todo o bem que deve participar. Então Adão tinha essa ciência infusa de tudo. Mas aí Jesus vai falar da queda do homem. O que aconteceu depois da queda, né? Ele fala assim, ó. Como Adão, do ponto mais alto, se precipitou ao ponto mais baixo. 8 de abril de 1927, volume 21. Luísa fala: depois estava pensando entre mim, como é que Adão, ao subtrair-se da vontade divina, de tal altura se precipitou tão baixo, né? De tal altura que ele possui a ciência de tudo, o conhecimento de tudo, a ciência da divina vontade, a ciência tudo. Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, assim como na ordem natural, quem cai de um ponto altíssimo ou morre ou fica tão desfeito e deformado que lhe é impossível readquirir seu estado anterior de saúde, de beleza, de altura, e ficará como um pobre, aleijado, cego, corcunda e coxo. E se este for pai, dele sairiam as gerações dos aleijados, dos cegos, dos corcundos e dos coxos. Assim, na ordem sobrenatural, Adão caiu de um ponto altíssimo. Então, Jesus está falando assim, se aqui na Terra, né, na ordem natural, aqui no mundo material, alguém cai de um prédio, por exemplo, ou essa pessoa vai morrer, ou se ela sobreviver, ela vai ficar aleijada, ela vai ficar corcunda, ela pode ficar cega, aleijada, cega, corcunda, coxa, vai ficar horrorosa. Imagina uma pessoa caindo de um prédio de 20 andares, por milagre de Deus ela sobreviver, ela vai ficar com muitas sequelas. E se essa pessoa tiver filhos, Jesus está falando, se essa pessoa tiver filhos, os filhos dessa pessoa vão ser prejudicados fisicamente. Se ela adquirir uma doença, se for uma doença genética, pelo gene vai passar para outra pessoa. Então, isso acontece na ordem natural, né? E assim aconteceu na ordem sobrenatural. Adão caiu de um ponto altíssimo. Ele havia sido posto por seu Criador num ponto tão alto que ultrapassava a altura do céu, das estrelas do sol. Ele estava acima do sol, das estrelas do céu. Então ele caiu lá de cima. Imagina Adão caindo lá de cima. Viver em minha vontade, habitava acima de tudo, em Deus mesmo. Ele habitava em Deus. A morada da alma dele era em Deus. A morada de Adão era Deus, era altíssimo.
Vês então de onde se precipitou Adão? Da altura de onde caiu foi um milagre que não pereceu totalmente. Mas se não morreu, o golpe que recebeu na queda foi tão forte que foi inevitável ficar aleijado, desfeito e deformado de sua insólita beleza. Ele ficou despojado de todos os bens, entorpecido no agir. Então, em seu intelecto, uma febre contínua o debilitava, que enfraquecendo-lhe todas as virtudes não sentia mais a força para dominar-se. O mais belo caráter do homem, o domínio de si mesmo, desapareceu. E entraram as paixões e a tiranizá-lo, a fazê-lo inquieto e triste. E como era pai e cabeça das gerações, pôs fora a família dos aleijados. Então, isso aconteceu na ordem sobrenatural. Nossa alma ficou aleijada, coxa, cega, encurvada. Não consegue mais se dominar, porque caiu dessa altura. Caiu do centro, do seio da Santíssima Trindade. E sendo Adão pai, a gente herdou dele essa fraqueza, essa falta de domínio. Então, esse homem, né, que foi exterminado e tudo, que a ciência fala que pode ser o homem que veio antes de Adão, pelo que Jesus fala aqui, fica claro que é a imagem do homem que caiu de uma altura muito grande e ficou aleijado, cego, coxo, corcundo. Não conseguia mais, perdeu totalmente a beleza. E aí outra coisa, a ciência fala hoje que o que eles descobrem, né? Aí que eu falo. O que o homem hoje sabe com tanta fadiga e sabe totalmente distorcido, não tem plenamente a ciência, não sabe de tudo que acontece na história da criação, o homem não sabe. Não sabe. Nenhum ser humano sabe tudo o que aconteceu. Então, eles falam, Adão não foi o primeiro homem. A ciência não sabe, não conseguiu provar nada. Não conseguiu provar nada. E aí, o que eles falam hoje, o que a ciência fala hoje? Eu achei numa notícia assim, ó. O DNA mitocondrial é passado de geração em geração da mãe para seus descendentes. No DNA, né? O DNA passa. Tranquilo. Por isso, foi possível encontrar semelhanças genéticas e levantar a hipótese de que existia um casal que originou todas as pessoas. Quanto a gente sabe? A gente sabe que existia um casal que originou todas as pessoas. Revelação divina. Tenho certeza absoluta que um casal, Adão e Eva, originou todas as pessoas. A ciência ainda está levantando essa hipótese. Mas eles já levantam pelo menos essa hipótese, né, de que um casal originou todas as pessoas. A ciência fala isso, mas para nós não preciso de confirmação científica para acreditar no que Deus me revela. Não preciso. A fé me revela tudo. A divina vontade revela tudo. A gente não precisa de confirmações científicas. Mas só para a questão de, né, para acrescentar que a ciência ainda está levantando a hipótese de que existia um casal que originou todas as pessoas. Mas nessa reportagem fala assim, a gente não está falando que é Adão e Eva. Mas não importa. Amém, Fiat Jesus, eu Do Pai confio que em me vós. criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me agora da divina vontade a minha alma, dá-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Maravilhoso o estudo, né? Como sempre. Como sempre. É um dia melhor do que o outro.
E é muito bom, né, ver toda essa explicação, essa breve explicação, mostrando, né, cada livro assim da Bíblia, né, mostrando o que eles simbolizam, porque a gente aprende tudo muito em cima, né, do que está ali, do texto. E Jesus, né, ele é muito profundo, né? Deus é muito profundo. Ele revela muitas e muitas verdades, muitas das vezes dentro de uma frase. Ele conta muita coisa. Eu poderia dar um livro dentro de umas poucas palavras, de tão enigmático, né? De tão maravilhoso, inteligente que ele é, né? Tão cheio de sabedoria, né? A sabedoria é ele, né? Então, é muito interessante esse conteúdo do Mística Cidade de Deus, essas revelações. E enche o nosso coração de desejo de ler a Bíblia de uma forma diferente, né? De pedir mesmo o Espírito Santo, pedir essa luz, né? Para procurar esse entendimento mais profundo, sabe? Eu sinto esse desejo, né? De um entendimento mais profundo da palavra de Deus, porque sempre, vou ser bem sincero, eu sempre tive muita dificuldade, muito, principalmente com alguns textos, né, com alguns textos assim, mais dos profetas, né, como Jeremias, Isaías, então muita dificuldade, né, então ver o que cada um aqui de uma forma representa e na dimensão mais profunda, né, que esses personagens, né, essa narrativa toda também representa os filhos da divina vontade em diversas características, né, daquilo que deve compor, né, daquilo que Deus quer dar aos os filhos da divina vontade. Então é maravilhoso ver que Deus, assim, é algo muito novo, né, uma palavra muito nova, não é algo assim, a gente nunca pode olhar e falar assim, olha, o Gênesis serve só lá para o Gênesis, só para aquele tempo. O Êxodo serve só para aquele contexto de Moisés, só para aquele tempo. Não, entendeu? Ele serve para o hoje, para a nossa vida, para o nosso agora e para mistérios muito maiores daquilo que se refere à nossa alma, aquilo que Deus quer fazer na nossa alma. É incrível, né, os desígnios de Deus. Então, cada dia mais parece que a menina acabou de postar um trecho maravilhoso no grupo. E realmente o Senhor vai, sabe, as luzes que vão vindo são essas chaves, essas portas que vão sendo abertas para a gente entrar mesmo, sabe, em posse, né, entrar mesmo com coragem, que são portas que são abertas para a gente cada vez mais conhecer o nosso Deus, né, o que pensa o nosso Deus, né, o que ele tem para nós, quais são os seus mistérios, quais são os seus desígnios. Muito tempo, eu fui muito intimidada, sabe, para nunca perguntar para Deus certas coisas, porque ele falava assim, não, tem muita coisa que é mistério, né, se contente só com o que você pode entender, não queira saber dos mistérios de Deus, né, achando que aquilo poderia ser uma intromissão, e não era, sabe? Então eu fiquei com tanto medo de Deus por tanto tempo, eu fiquei com tanto medo dele, achando assim que era errado, né? Querer saber mais, né? Eu querer saber mais sobre Adão e Eva, por exemplo. Eu tinha muitas perguntas, sabe? Eu tinha muitas coisas no meu coração. Isso ficou sufocado por muito tempo. Perguntas, sabe? Sentimentos, desejo de conhecer as coisas, sabe? De não ver Deus como alguém assim, que faz as coisas e que você acha algumas coisas assim, vamos dizer assim, misteriosas demais, quer saber, mas pensa assim, não vou perguntar não, porque ele vai ficar bravo comigo, né? Porque ele vai me castigar. Então fica um relacionamento superficial, né? Não conheço muito meu pai, né? Então como que eu vou falar que é meu pai, que eu me sinto filha dele, se eu não conhecer melhor, né? Não conhecer melhor, sabe, gente, hoje você que está ouvindo nós estamos aqui e nós todos fazemos parte desse propósito, sabe? E então a gente tem que ter muita gratidão até pelo tempo que a gente está
veio até do tempo, eu estava pensando nisso, sabe? Até o tempo que o Senhor me escolheu para estar nessa época, conhecer a divina vontade e olhar para toda essa história dos meus antepassados e contemplar coisas que talvez eles lá não entenderam, entende? E não é porque eu sei de alguma coisa, eu não sei de nada, mas é porque simplesmente pelo fato de que Deus, em sua infinita bondade, está se revelando, sabe? E conta com a disposição nossa de querer saber, porque se a gente não quiser saber, a gente vai cuidar de outras coisas, né? Vai cuidar da nossa vida, das nossas coisas. Quantos nem estão fazendo isso, né? Quantos poucos se interessam por isso? Então, é assim, o sentimento que eu tenho é de um coração que está sendo agraciado por saber essas coisas, essas revelações que o Senhor traz. E é tudo maravilhoso, gente, sabe? Saber o que representa, sabe? Na ordem também, que tudo segue uma ordem, nada é por acaso, os acontecimentos narrados na Bíblia, né? E é muito mais extenso do que a gente imagina, né? Então, tudo isso numa ordem da divina vontade. Então, sei que tudo aconteceu por causa da divina vontade, entende? É a divina vontade regendo a história toda. Então, a divina vontade que sempre existiu e sempre vai existir. É a divina vontade que move tudo e que moveu essas pessoas, mesmo elas sem ter o conhecimento, elas não tinham, né? Conhecimento, não tinham o dom da divina vontade, né? Mas a divina vontade é que permeia tudo, gente. Então é incrível, sabe? É maravilhoso aprender. E eu não sei, assim, explicar, não sei falar de forma aprofundada. Eu vou ser muito sincera. Tudo que eu aprendi da Bíblia foi muito raso, né? Muito raso. Teria que rezar muito agora e buscar mesmo aprofundar de acordo com a vontade do Senhor naquilo que me orientar, porque realmente tem muita coisa. Gente, estava no grupo de oração ontem e o pregador, né, conduzindo a palavra linda de Isaías 40, tá? Uma passagem maravilhosa de Isaías 40. Quando ele leu uma frase que ele falou de Isaías, gente, eu parei naquela frase. Ele estava falando muita coisa, mas ali Jesus começou a falar comigo, no meu interior, daquela frase, uma frase, no trecho, falou muito da divina vontade, falou muita coisa, assim, para aquele momento ali, para mim, porque ele falou do povo, né, que ele sempre socorreu o povo, da consolação, né, falou da consolação. É o livro da consolação. Ali no Isaías 40 começa o livro da consolação. Então, ali tem uma parte que fala assim que para abrir, né, uma passagem no deserto, um caminho no deserto. Algo assim, para ele entrar. Ali foi falando do deserto, levando para o contexto geral da nossa vida, da gente abrir o deserto, né, da realidade do mundo, né, porque ele precisa chamar ele para nossa vida, né, para a gente anunciar, falando no mundo e no contexto geral. Mas na hora que ele falou, quando eu bati o olho naquela frase, sabe, veio tanta coisa que eu não sei explicar. Eu tô me sentindo agora igual a Luísa, quando fala que não sabe explicar o que Jesus, né, foi falando com ela naquele momento ali. Que naquele momento eu vi um coração aberto, né? Eu vi um coração na minha mente, um coração aberto e estava falando da alma. Jesus falou assim, é muito forte esse trecho, porque eu estou falando da alma. Eu vou até pôr esse trecho para vocês. Eu estou falando da alma que está um deserto. A alma precisa, esse deserto na alma é necessário, né? Porque é o vazio. E é justamente o ponto para mim entrar, é justamente a deixa para mim entrar. E que a pessoa não dá, né? A pessoa chega, muitas das vezes se sente desse jeito, mas coloca outras coisas. Então, esse deserto é para mim entrar, só eu que preciso. Então, ele foi mostrando o coração aberto assim, porque é a passagem que ele quer.
que ele quer essa passagem para ele entrar nos corações. Foi falando as coisas comigo de uma frase, saiu tanta coisa. Eu falo assim, meu Deus, de uma frase é capaz de sair tanta coisa. Imagina todos os mistérios da Bíblia, todas as frases, todas as palavras, né? E aqui a gente vê a representação, né? A gente vê a representação de cada livro, né? A gente vê a representação de quem foi Davi. Achei lindo, gente, Davi. Achei muito lindo. Jacó, gente, coisa linda. Essa escada de Jacó. Que coisa maravilhosa, gente. Nunca pensei assim, sabe? Não poderia entender isso. Não poderia nunca, né? Você vê que é a divina vontade que faz isso. Ele que traz esse entendimento. É a divina vontade que abre a mente, que ilumina, né? A divina vontade que dá entendimento para todo mundo que estuda a Bíblia aí, vamos dizer assim, né? Dentro daquilo que eles absorvem. Só que eles não conhecem a divina vontade, então não dão para ela a correspondência de dizer assim, foi a divina vontade. Eles vão dizer que foi o teólogo tal, né? Que eles estudaram um artigo de não sei quem, especialista de não sei quantos anos de experiência, que muito indicado, muito experiente, vão pegar várias falas, vão pegar grandes nomes aí, mas na questão humana, né? Quantos vão falar assim, a divina vontade que me iluminou nessa pregação, a divina vontade que me iluminou no entendimento desse texto aqui da Bíblia, não é? Então, o homem não dá o lugar para Deus que é de Deus, né? Ele sempre coloca alguém, uma referência, uma pessoa. Gente, isso é muito baixo. Você colocar uma pessoa como uma referência, isso é muito baixo. É uma visão muito baixa, gente. Que homem, né, pode subir no palanque e falar, né? Eu tenho conhecimento, né? Se isso não for por meio do Espírito Santo, não é mesmo? Então é o Espírito Santo que faz isso, ou seja, é a divina vontade, né? É o Espírito Santo, é a divina vontade que ilumina as mentes, né? Então, essas pessoas aqui também. Então, é muito bonito, né? Cada um deles, cada revelação, os livros dos profetas. Nossa, como esses livros dos profetas são maravilhosos, né? E quando, né, lendo, escutando a meditação, eu percebi que representa mesmo também dons, né? Dons sendo dados assim para os filhos da divina vontade, sabe? O Senhor quer abrir todos os caminhos, né? Levar nós para uma realidade, por exemplo, de não viver na culpa mais, né? Mas viver na liberdade de filhos de Deus, com a imagem e semelhança restaurada, não é mesmo? O Senhor quer nos tirar da escravidão aí do Êxodo. Você pode pensar nessa passagem maravilhosa aí do povo que sai ali das mãos ali do faraó, né? Da idolatria, e vai pro deserto, né? E do deserto vai encontrar a terra. Exatamente o que está acontecendo na nossa vida, gente. A gente viveu uma vida de idolatria e cada um teve seu ídolo, né? Uns idolatrou o dinheiro, uns idolatrou a própria imagem, alguns idolatrou os vícios, diversos vícios, idolatraram a si mesmo, a pessoas, a coisas. Aí o Senhor nos chamou, né? O Senhor falou assim, pare, né, de ficar aí com, né, não fica aí, você está comendo a cebola do Egito, né? Você está comendo essas carnes aí, mas vive escravo, por que adianta, né? Por que adianta se lá no fundo você tem os pés amarrados? Aí, então, Jesus faz esse caminho, essa chamada, grande chamada, né? Para a divina vontade ali, escolhendo os seus depositários, né? Representando aí Moisés, podemos dizer assim, né? Para mesmo abrir esse caminho para nós. Aí, ele chama cada um de nós de sair da idolatria. E depois a gente vai para um deserto, que nesse vazio. E esse vazio necessaríssimo para que aconteça então essa jornada, que é uma jornada que a gente vive aqui. Uma jornada para chegar nessa terra prometida e ter a posse, não é? A posse do dom, não é? Então a gente vai desfrutando dessas alegrias, dessas bênçãos que ele vai dando. Então, se você for parar, se você for refletir a vida do povo hebreu, né? Toda essa caminhada, você vai pensar muito na sua vida, vai pensar muito também que
Que Deus é aquele, ele, né, vai abrir o mar para você do entendimento, vai abrir o mar para você também fazer essa passagem, se você realmente quiser, entendeu? Então é uma decisão da pessoa ir ou não, né? Uma decisão. Né? Você volta lá e fica com saudade da cebola lá e da carne do Egito e volta para trás. Mas tem aqueles que vai para alto mar e não vai parar mais, né? Então, cada livro aqui, né, tem um conteúdo maravilhoso, tem ensinamentos maravilhosos e em todos eles, nossa gente, você lê esses livros, né, na Divina Vontade é outra coisa, você vai conseguir entender elementos, coisas para a sua vida, daquilo que o Senhor quer comunicar para a sua vida, né. A gente vê isso muito, né, por exemplo, foi dado isso em uma das meditações, exemplo do Davi contra o Golias, né, então a gente vai pensar também na nossa luta, né, de sermos, né, chamados a ser como Davi, que o Senhor nos escolheu pequeninos, na nossa pequenez, na nossa limitação, que não é problema, como foi explicado, não é problema nenhum, ao contrário, é uma base fundamental para que Deus manifeste o poder em nós. É na nossa pequenez que se revela o poder de Deus, sabia disso? Uma vez eu estava vendo um filme, e o rapaz, gente, isso me tocou tanto, porque eu tinha esses problemas com meu tamanho, sabe, com minha altura. O rapaz, né, entrou num time de futebol americano, e ele estava questionando, conversando com o pai dele, estava questionando assim, né, que o pai dele estava falando que ele era valioso, que ele era precioso, que ele tem um dom, que Deus chamou ele e tal. Aí falava assim, se eu fui escolhido, então, por que Deus me fez tão pequeno? Aí o pai dele sabiamente respondeu, ele te fez pequeno para mostrar como ele é grande, para manifestar, ou seja, para ele, na pequenez dele, revelar a grandeza de Deus. Tá vendo só? As pessoas vão te ver pequeno e vai falar assim, como pode alguém tão pequeno, tão pequenininho, ser essa potência divina? Não é que a gente vai mostrar nada para ninguém, estou dando uma explicação, mas do que é, entendeu? Quem tem que crescer é Deus, a gente tem que diminuir mesmo. Então, quem é pequenininho, então, e eu estou falando do espiritual, está em vantagem, não tem desvantagem nenhuma. Então, nessa fala do pai, sabiamente, né? Essa fala sábia do pai que falou ali pro filho, ali, nossa, como me tocou, sabe? Que Deus, né, escolhe os pequenininhos, né, para confundir os sábios. Então, então a gente nunca pode pensar assim, mas eu sou muito limitado, eu sou muito pequeno, porque a gente perde tempo, enquanto o Senhor fala, nossa, eu preciso dessa sua pequenez. Eu preciso exatamente disso, você é ser humano, você está vivo, eu não quero alguém morto. Como que eu vou dar o meu dom, a divina vontade para uma pessoa morta? Entendeu? Não tem o que você seja uma pessoa morta para só eu, não é assim. Então, essa é a base, né? A pequenez nossa, essa verdade que a gente traz é a base para ele fazer um enxerto, para ele fazer aquilo que ele quer nessa terra, não é? A terra. Então, a nossa pequenez é essa terra, né? Para fazer ali o trabalho todo ali de pegar essa terra e dessa terra fazer acontecer, não é? Então, a gente não tem desculpa mesmo. Ninguém tem desculpa para falar que não pode, porque não é a gente, é ele, né? É ele quem faz. Então é besteira pensar que se justificar dentro de uma pequenez, se justificar dentro de uma limitação física, intelectual, sei lá o que for. Isso é besteira, entendeu? Então, eu fiquei, assim, admirada com tudo que foi falado, sabe? Na correria do dia, né? Nos momentos de intervalo, fui escutando aos poucos, mas quanta graça, né? Que vai enchendo meu coração de desejo de cada vez mais caminhar, né? Entrar nesse mar mesmo, se afogar, ir lá pro fundo e ficar lá e não sair por nada. Não. Podem me gritar, ô Ruth, vem aqui pra margem. Sai aí do fundo que eu tenho uma coisa para te dar aqui. Não, pode gritar. Podem tentar jogar rede, tentar pescar, jogar umas iscas, né? E vem isso, que são os testes, né? Vai vir gente tentando te pescar, te tirar lá do fundo. Não, você tá perdido em Deus, né? Você se abandonou
você não se pertence mais, não é? Você é uma coisa com Deus, então é maravilhoso, entendeu? E é uma coisa com Deus, então trabalha igual o mar, então você vai trabalhar junto com esse mar, vai viver nesse mar e vai chamar outros, não é mesmo? Colaborar, não é? Então, você não vai querer, você não vai ter outro convite para oferecer para ninguém. Se antes você era aquela pessoa que convidava as pessoas só para ir para a festa, que convidava as pessoas só para alguma coisa ou outra, mas do seu próprio interesse, a gente não tem outro interesse no seu divino. Então, o melhor convite que a gente dá é exatamente esse que a gente experimenta. Vem comer essa comida que eu estou comendo, né? Essa comida para todo mundo, uma comida maravilhosa, né? É o maná. Eu estou comendo maná aqui, ó, o livro do céu é maná, eu estou comendo maná. É maravilhoso demais. Vem comer também esse maná. Eu garanto que esse alimento você não vai encontrar outro tão saboroso, né? Então, é assim que a gente vai se sentindo, né? Então, olha só o trecho aqui, né, que foi posto. Como todas as figuras e símbolos do Antigo Testamento simbolizam os filhos da divina vontade. Olha só isso. Tá vendo? Só como que dentro da Bíblia tá elementos importantíssimos para a gente entender também o que Deus quer de nós. É uma coisa liga a outra, gente. Tá, pra você ver, né? Tem pessoas que vêm com comentários maldosos, né? Criticando, falando que, vocês são contra a Bíblia. Você é cego guiando cego, né? As pessoas chegam assim com tanto escrúpulo, com tanta escama, sabe? Nos olhos, né? Igual aquela pessoa que da janela tá olhando a roupa da vizinha e fala, nossa, aquela mulher não sabe lavar roupa, tá tudo sujo. Quando percebe, é o vidro da pessoa que tá sujo, é o vidro da janela dela que tá sujo, e ela tá vendo sujeira onde não tem, porque a sujeira tá nela. Então, a gente chega com tanta maldade que a gente, nossa, a divina vontade, ela liga tudo, não é? Não somos contra a Bíblia, não, gente. Nossa, tá tudo ligado, tem tanto elemento na Bíblia, entendeu? Só nos chamou para estudar o livro do céu, gente. Tem muita gente estudando a Bíblia na internet, você vai achar aí muita gente estudando a Bíblia na internet, né? Então, o Senhor nos chamou a falar do que ninguém está falando, né? Porque é importantíssimo entender a Luísa, conhecer a Luísa, o livro do céu, entendeu? Isso é chave, não adianta, é chave para tudo, é chave para tudo. Então, o Senhor comunicou isso, está muito claro no livro do céu sobre isso, ó. Como todas as figuras e símbolos do Antigo Testamento simbolizam os filhos da divina vontade. Olha que lindo. Minha filha, as maiores figuras do Antigo Testamento, enquanto eram figuras e figuravam o futuro Messias, encerravam ao mesmo tempo os dons, a figura e simbolizava todos os dons que teriam possuído os filhos do Fiat Supremo. Tá vendo só? Adão foi a verdadeira e perfeita imagem quando foi criado, é verdade. Abraão foi símbolo dos privilégios e do heroísmo dos filhos do meu querer. Sim, foi o heroísmo que o Abraão fez, gente, sacrificar o filhinho dele, gente, pegar aquela coisa fofa lá, entendeu? Então, esse heroísmo, esse grau de correspondência é o mesmo heroísmo que ele chama aos filhos da divina vontade a viver. Pensa bem, se não é o heroísmo. Não, muitas das vezes se abdicar assim, você parar, né, para prestar atenção no meditar, abrir mão de muita coisa, você poderia passear, fazer um monte de coisas e você se dedica ao estudo do livro do céu, se dedica às verdades reveladas a Jesus, a Luísa, e dedica a entender isso e trazer isso para sua vida. Trazer para sua vida, então, gente, é um heroísmo. Entendeu? Trazer para a vida na prática é um heroísmo muito grande. Você lutar contra a sua vontade humana todos os dias, você está matando, você está levando uma oferta maior, você está pegando a sua vontade todos os dias, deitando na pedra, pegando uma faca, sei lá o que, qualquer coisa que você pode imaginar aí, e lançando e matando essa vontade humana. E dizendo, divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada
Deus é tudo. Então, é um heroísmo muito grande você se superar, sendo mãe, tudo vivendo em ordem, ordenado. Sendo mãe, sendo esposa, sendo trabalhadora, sendo dona de casa, sendo cristã, né, católica, indo na missa, e tudo isso ainda dizendo, ainda nesse heroísmo maior, divina vontade, reina na minha vontade, formando sempre um vazio, porque tudo que você faz não é para você ganhar nada, entendeu? Você faz tudo em espírito de sacrifício, você ama seu esposo, porque você ama, porque é assim que Deus te chama a amar, porque Deus ama em você, porque Deus te ama e Ele te amou primeiro e te ensina a amar também. Então você ama por amar, não importa se você vai ter nada, você não quer nada para você, você nunca se escolhe, entendeu? Escolhe Deus, né? Então é maravilhoso, gente, essa vida, é um heroísmo. Então olha pra você ver como que Abraão ensina a gente a questão do heroísmo, não é mesmo? Então, olha só, fazendo o dono daquela terra. Então, você vive, quando você chega ao heroísmo, ele te dá posse, não é mesmo? Terra tão fecunda que era invejável e ambicionada por todas as outras nações. É verdade, né? Essa terra que Abraão, né, recebeu, né? Terra maravilhosa, né? Uma terra prometida, né? Era todo o símbolo do que teria feito com os filhos da minha vontade, olha só. Aqui fala que teria feito, né, com os filhos da minha vontade, que foi tudo para fazer nesse propósito, gente, mas ele vai fazer desse jeito. Então ele vai, olha para você ver, olha só, a nossa vida hoje agora é retornar a isso, a esse propósito, né? Se eu falar assim, ô beleza, vou dar continuidade aqui, ó. Então eu vou dar essa terra prometida para os meus filhos da divina vontade, né? Não se perdeu nada. Então Jacó foi outro símbolo deles, porque descendendo dele, as 12 tribos de Israel deviam nascer no meio deles, o futuro Redentor que devia retomar de novo o reino do Fiat divino a meus filhos. José foi o símbolo do domínio que os filhos da minha vontade teriam tido. Olha só, o domínio que ele quer dar, ser juízes, né, ser líderes, né? Como ele não deixou morrer de fome a tantos povos, então o Senhor nos chama a reparar, a cuidar dos outros, a dar o alimento da divina vontade. Quando a gente compartilha a nossa experiência, a divina vontade na nossa vida, como ela está agindo, as transformações, quando a gente compartilha, trazendo elementos, seja um exemplo do dia a dia, uma coisa bem simples que nos aconteceu, mas quando a gente faz isso, a gente está dando alimento para os outros. A gente está ajudando os outros na fome que eles têm. Porque quando uma pessoa está na casa dela lá do outro lado, pensa em alguém que está conhecendo a comunidade agora, ou está ouvindo vídeo e não acha que não é para ela. Aí vamos supor que essa pessoa entra na live e vê, por exemplo, a Michelle dando um exemplo de tudo que ela consegue fazer na casa dela, cuidar dos filhos dela, tudo explicando como que a divina vontade age, a paz que ela conquistou em casa. Quando ela dá todos esses exemplos, a pessoa olha e fala, opa, então isso existe, isso é real, olha lá, a menina tá numa situação, eu tô numa situação aqui parecida com a dela, só que eu tô na desordem e ela, nossa, alcançou uma ordem, opa, nossa, eu quero entender melhor. Então se a Michelle achar, é besteira eu falar, é besteira eu dar esse exemplo aqui, né, porque é algo muito pequeno. Se ela se fecha, é uma luz, né, é uma luz que não está sendo compartilhada, né, uma graça, então ela está deixando de dar um alimento para alguém. Então pensa bem nessa pessoa que ao ouvir o testemunho dela vai ser alimentada naquele momento e aquela fome, porque ela tá com aquela sede, gente, a pessoa tá com aquela fome e quer se alimentar e não sabe onde comer. Então ela ouvindo aquele exemplo, aquele testemunho, é uma fome dela que está sendo alimentada ali naquele momento. Aí ela procura a comunidade, né, manda, sei lá, uma mensagem no chat e quer saber mais. Eu quero o telefone da Aline e tal. Imagina, gente. Então, olha só como as coisas acontecem. Entendeu? E acontece desse jeito mesmo. Então, é maravilhoso. Tem muita coisa, né, que dá para falar desse trecho. Tem muita coisa que dá para falar desse trecho. Então, olha só.
Assim os filhos do Fiat Divino terão domínio e serão causa de não deixar perecer os povos que pedirão deles o pão da minha vontade, né? Então, a gente não pode guardar para nós essa luz, porque não é nossa, é divina. E Jesus não guarda, né? Ele dá para todo mundo, tudo, 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 tudo. Então, a gente não pode virar e falar assim, Jesus, fica caladinho aí dentro de mim. Isso é um absurdo, né? É ir contra, né, a divina vontade. Não, a gente abre a boca e fala, entendeu? Dou o que doer, né? Porque às vezes a gente vai ser o Jesus trovão, entendeu? Então, doa em quem doer, vai falar aquela palavra criativa, mas às vezes vai ter que falar num tom diferente, entendeu? Dependendo da intenção de quem se aproxima, né? É Jesus quem quer falar, Jesus que conhece aquela pessoa, então ele vai e fala, é para falar desse jeito. Outros é para falar mais calma, é para falar desse jeito. Entendeu? É ele que conduz tudo, a gente não fica dizendo para Jesus, fica calado, não fala, não. Ele fala à vontade, tem o direito de reinar. Só tem posse quem dá direito dele reinar, né? Quem ainda quer reinar não pode ter posse. Quem ainda quer intervir, quer colocar obstáculo, não pode ter posse, né? Quem fica pondo dúvida, confusão, né? Não pode ter posse, entendeu? É um tesouro muito, muito lindo, mas é muito sério também. Então, a alma tem que conquistar esse tesouro, sabe? Igual o povo conquistou a Terra Prometida com muita peleja, muitos sacrifícios. Eles tiveram que aprender de muitas formas, né? Porque eles murmuravam muito, reclamavam muito, não tinham fé, mesmo diante de um mar que foi aberto diante deles. Eles reclamaram por falta de comida, de água, nossa, se desesperaram, entendeu? Então, a gente também tem que abrir mão de tudo, murmuração, toda coisa da vontade humana que possa gritar em nós e falar para a vontade humana assim, psiu, calada. Fica calada, porque o Jesus está falando e você gritando, você fica atrapalhando. E eu estou interessada em ouvir ele, não você. Então, ó, psiu. Aí a vontade humana se abaixa, assim, ó. Ela fica comprimida. Aí Jesus, né? Opa, tô vendo que aqui eu tenho domínio mesmo. Vou fazer progresso nessa alma aqui, porque eu tô vendo que essa alma tá me dando, tá me tratando com respeito, né? Tá pegando o microfone lá dela, lá dentro da alma dela, tá chamando eu pro palanque e deixando eu falar. Então, da vontade humana, ela deixou ela bem intimidada lá. Entendeu? Mais ou menos assim. Então, gente, é maravilhoso. Tudo, 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 tudo. Tem muito conteúdo aqui, muita coisa boa mesmo. Entendeu? E que o Senhor nos abençoe. Não desanima, não desista. Não fica com saudade das cebolas do Egito. Essa parte eu lembro, porque eu estava meditando isso há um tempo atrás, o Êxodo, né? Não fique com saudade da cebola do Egito. Eu até li essa leitura na missa, que o povo estava reclamando com Moisés, porque estava com saudade da cebola do Egito, da carne, e falou que é melhor que Deus matasse eles ali, né? Morresse ali mesmo do jeito que estava, porque ou então mandasse de volta, né, lá pro Egito lá, porque era melhor comer a cebola do Egito, a carne lá, a fartura, e viver como escravo, olha pra você ver, do que ficar no deserto e morrer daquele jeito ali, entendeu? Então, sem esperança, né? Coisa triste, né? Viu tantos milagres, né? E mesmo assim, tão cego, né? Tão cego, tão cego. Pra você ver que não é sinais, não é milagres que move o homem, gente. Que pode realmente transformar o homem é o amor. É fazer tudo por amor, entendeu? Amor. Então que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.